Nós estamos no terceiro bloco, dando continuidade. Você pode participar pelo telefone 3209-0120, código de área de Belo Horizonte, é 31. Também pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br, pelo facebook.com/questões.defé, pelo Twitter, @padrecândido2. Aliás, a propósito dessa questão da ciência, quando eu estudava no seminário menor, eu era muito criança ainda, mas eu ficava impressionado e ainda hoje, voltando ao passado, eu vejo como alguns professores, todos os professores eram padres. Hoje não existe mais isso, né? Como eles se dedicavam. Nós, por exemplo, tínhamos no seminário um telescópio que ficava, quando tinha, naquela época, lá na Pampulha, não havia luz elétrica perto, era só o seminário. Então, se apagavam em noites bem claras, assim, apagavam-se as luzes e ficava o céu estrelado, todo mundo se reunia, o padre no pátio à noite mostrava, todo mundo olhava o telescópio iam em grupos, olhava o telescópio, identificava as estrelas, os astros, as constelações, era uma coisa interessante, contava a história e tudo isso, e ele era realmente cobra em astronomia, sabia tudo sobre astronomia. Tínhamos também um outro padre, esse muito curioso, era botânico. Ele sabia o nome técnico de todas as plantas e ficava rodando, procurando mato e planta. Isso aqui é tal, assim, assim, assado. Aí, depois que ele já ficou bem velhinho, o outro que também sabia de botânica dizia assim, agora ele já está trocando as coisas. Só que ele falava com a mesma segurança de antes. Ele falava, essa planta é, não sei, anamis, não sei o quê, tá. Aí o outro falava, não é não, mas ele fala com toda a segurança, porque já estava ficando idoso, né? Além disso, nós tínhamos, por exemplo, latinistas brilhantes, estudiosos de línguas clássicas, grego, latim, e famosos linguistas na área de português. Quanta gente ilustrada nós tivemos, eu tive como nós, e os meus colegas também, que possivelmente me veem na televisão e que são daquela minha época, como o Vital, por exemplo, pessoa importante aqui, nós de vez em quando recordamos. Quem estudou no Seminário de Mariana, quem estudou no Caraça, eu sei que vocês sabem disso, como eram os nossos professores, que capacidade, davam aula para criança. Conta-se uma história muito interessante, estou comentando a colocação do Papa aqui, né? Porque ele está falando da valorização, isso é antigo na igreja, não é só de hoje. Conta-se uma história verdadeira, porque quem me contou foi o próprio autor, um grande filósofo, chamado Padre Celso, de Diamantina, morreu com mais de quase 100 anos. E eu dava aula em Diamantina e tinha a maior alegria de compartilhar com ele, já com seus 80 anos. Ele lia toda a bibliografia em francês e quando ele não podia ler, ficou cego, ele contratou uma secretária que não sabia francês, ensinou a moça a ler francês, estudou com ela, ensinou a moça o francês para ela ler para ele a bibliografia em francês. E ele foi para Roma na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Segunda Guerra, claro, Primeira Guerra seria muito distante. Ele fez o curso de filosofia e o curso de teologia, naquele tempo cerca de 8 anos, em Roma. Quando ele terminou o curso, estava terminando o curso de teologia, veio a guerra. Aí ele não pôde sair e ficou durante todo o tempo da guerra de 39 a 45, teve que ficar lá. E aí foi estudando, foi fazendo. Então fez mestrado, fez doutorado numa coisa, doutorado em outra coisa, porque tinha que ficar. Quando ele voltou para o Brasil, depois de mais de 15 anos em Roma, ele chegou em Diamantina, era Dom Serafim Gomes Jardim. Aí foi lá se apresentar ao bispo, no escritório do bispo, e para justificar que ele não ficou à toa em Roma mesmo, evidentemente não tendo sido planejado, então ele colocou os diplomas. Aqui é a minha licenciatura em filosofia,
licenciatura em teologia, o meu mestrado em filosofia, meu mestrado em teologia, meu doutorado em teologia, meu pós-doutorado, esse tanto de diploma, o bispo está ouvindo. Depois que o bispo acabou de ouvir todas as explanações do que ele tinha feito, tudo bem. Agora você pega os seus diplomas e vai dar aula para admissão. A admissão naquela época era o ano depois do quarto ano de hoje. Quarto ano primário. Você tem as primeiras 4 séries, né, o primeiro grau. Depois, antes de ir para a 5ª série, hoje são mais de 8 séries, né? Antes de você ir para a 5ª série, os seminaristas vinham do interior, não estavam muito bem preparados. O seminário tinha um ano chamado de admissão. A admissão é para meninos, assim, digamos, de 11 anos, 10 anos, 11 anos. Juntou todos os diplomas de mestrado, doutorado e foi dar aula para a admissão. Assim é a nossa igreja. Desse jeito. E se sentiu muito honrado e muito alegre e muito orgulhoso de obedecer ao seu bispo, tendo láureas, doutorados em várias áreas do direito canônico, a teologia dogmática, a filosofia, profundamente conhecedor da filosofia. Aula para admissão. Vamos continuar lendo aqui. João Paulo II, referindo-se às ciências sociais, disse que a igreja presta atenção às suas contribuições para obter indicações concretas que a ajudem no cumprimento da sua missão de ensinar, da sua missão de magistério. Além disso, dentro da igreja, há inúmeras questões à volta das quais se indaga e se reflete com grande liberdade. As diversas linhas do pensamento filosófico, científico, teológico, pastoral, se deixam harmonizar pelo Espírito, no respeito, no amor, podem fazer crescer a igreja, enquanto ajudam a explicitar melhor o tesouro riquíssimo da palavra. Palavra aqui, agora a minha explicação, palavra com P maiúsculo, não é simplesmente a palavra escrita lá, não. É a palavra enquanto a ordem da salvação, a inteligência de Deus, a sabedoria divina na ordem da criação, na ordem da revelação, na ordem da redenção. Então, tudo isso é palavra, mesmo que não esteja especificamente escrita no livro da Bíblia, e está também, mas está muito além disso. Esta palavra, evidentemente, é a que se refere o Papa, que cresce, esse tesouro riquíssimo da palavra cresce com a contribuição de todas as áreas do conhecimento. Há quantos sonham com uma doutrina monolítica, defendida sem matizes por todos, isto poderá parecer uma dispersão imperfeita, mas a realidade é que tal variedade ajuda a manifestar e desenvolver melhor os diversos aspectos da riqueza inesgotável do Evangelho. Está vendo que coisa bonita? Então a gente não precisa ficar com medo. Se o conhecimento está sendo conduzido de maneira honesta, né, de maneira profunda, investigativa, séria, responsável, só tem a acrescentar. Ouçamos o Dom Joaquim Moll, vigário episcopal para Comunicação e Cultura, reitor da universidade, bispo auxiliar de Belo Horizonte. Vamos ver como ele recebeu a exortação apostólica. Eu recebo essa exortação do Papa com a maior alegria. E por que eu recebo com muita alegria? Porque eu considero afetivamente este o melhor texto já produzido pela Igreja desde o Concílio Vaticano II, no sentido de fazer com que a Igreja seja contemporânea, afinada com os tempos atuais, que ela se renove, se reforme por dentro e por fora e que se aproxime, sobretudo, daqueles dos quais Jesus se aproximou para fazer conhecida a mensagem que ele veio trazer neste mundo. O reino de Deus, o reino onde prevalece a lei do amor sobre todas as outras coisas,
de modo que aqui já na terra possamos ensaiar, sentir o gosto daquilo que viveremos depois na eternidade junto de Deus. Daqui a pouco nós comentaremos esta observação de Dom Joaquim Moll. Voltamos para o quarto bloco do Questões de Fé.